Abaixo, você encontrará o relato completo, em primeira pessoa, da descoberta, análise e terrível herança psicológica deixada por uma obscura fita VHS rotulada apenas como PPGEX. O conteúdo, aparentemente um episódio perdido de As Meninas Superpoderosas, subverteu cada lembrança inocente do desenho e arruinou minhas noites de sono. Nada do que está escrito foi exagerado. Limitei-me a descrever com fidelidade cada sensação, som e imagem que a fita me impôs. Dizem que toda obsessão começa com curiosidade. No meu caso, começou com poeira, mofo e uma locadora falida. Eu vasculhava prateleiras de plástico rachado quando encontrei uma caixa sem capa, selada por filme plástico amarelado. Dentro, um VHS com o corpo preto fosco e a lateral escrita a caneta PPGEX. O coração acelerou. 3 letras que poderiam significar Powerpuff Girls e um EX, lembrando episódio X, elemento X ou simplesmente excluído. A proprietária, uma idosa míope, disse que aquela fita aparecera num lote de penhor, trazido por um rapaz muito branco que tremia, não falou o nome e nunca voltou. Paguei R$5 e levei o objeto, ignorando o cheiro rançoso que escapava da caixa. Naquela noite trouxe o VHS para meu apartamento, um estúdio de paredes descascadas no centro da cidade. Lavei a carcaça com álcool, mas o odor persistia. Mistura de ferrugem, tinta velha e algo orgânico, levemente adocicado. Notei que o miolo da bobina estava escurecido, como se alguém tivesse feito queimaduras de cigarro no plástico. Gravei em meu diário. Estranho, superfície externa intacta, interior marcado. Não demorou para decidir que precisaria de um videocassete funcional. Em 2025, isso significava visitar o antiquário do Sr. Horácio a 3 quarteirões dali. Instalei o aparelho, um Panasonic NV-F70, ainda cintilando poeira, sobre a mesa de fórmica. Ajustei cabos coaxiais, liguei ao monitor CRT de 14 polegadas e verifiquei o monitoramento. Às 2h17 inseri a fita. Durante 19 segundos, apenas estática cinza acompanhada de um zumbido baixo, equivalente a 60 Hz, preencheu o quarto. Então, sem qualquer vinheta do Cartoon Network, surgiu um título, Townsville. Requia em fundo preto, letras vermelhas tremulando como se projetadas sobre água turva. A tipografia não era a habitual da série. Lembrava créditos de filmes de terror dos anos 70. Nenhum som de bateria, trompete ou coral infantil. Apenas o chiado do VHS, agora intercalado por respirações cavernosas, longas e articuladas. A câmera abriu em plongé sobre Townsville, mas a paleta de cores estava dessaturada, quase sépia. Os prédios pareciam corroídos, janelas rachadas, postes entortados. Em vez do tradicional The City of Townsville, uma voz grave, masculina, ecoou com um reverb excessivo. Esta é a cidade onde a perfeição apodrece. Senti um arrepio na nuca. Não era o narrador alegre que eu conhecia. Sem transição, a imagem deu um salto-corte para o laboratório do professor Utônio. Luz fluorescente estroboscópica piscava na frequência estonteante de 8 Hz. Ao fundo, ouvia-se o que lembrava esporos estalando dentro de água fervente, misturado a batidas cardíacas aceleradas. O professor, filmado de costas, mexia em frascos. A palavra experience aparecia grafada em letras brancas sobrepostas a cada segundo como se implorasse atenção. Aos 4 minutos e 12 segundos, vislumbrei a silhueta das 3 meninas, mas seus contornos exibiam pixels tremeluzentes duplicados, pareciam decalques mal alinhados. O ruído analógico começou a devorar parte da tela, criando fantasmas de fita, manchas amorfas que engoliam linhas de resolução. Então a câmera deu um close em Florzinha numa cápsula de vidro. Seus olhos estavam abertos, porém sem brilho. A íris, outrora rosa, agora dividia-se em anéis concêntricos vermelho-vinho.
a boca costurada com fio de nylon preto. Cada respiração forçada fazia os pontos tensionarem, sangrando microfios que pingavam no interior da cápsula. Em vez de chorar, a personagem emitia um rangido, como dobradiça oxidada sendo forçada. Lembrei-me de que Florzinha era definida por liderança e otimismo. Ali restava paralisia e dor. Subitamente, iniciou-se uma versão invertida do tema de abertura. Reproduzida de trás para frente e desacelerada 50%, soava como um coral infantil entoando latim deformado. Palavras breves eram discerníveis: saccharum, condimentum, omnia mala, paródia sombria de açúcar, tempero e tudo que há de bom. Essas vozes vinham de vários pontos de estéreo, criando sensação de circularidade. Meu estômago revirou. Docinho aparecia num corredor hospitalar. Tudo em grayscale, exceto vestígios de verde em sua íris, saturação seletiva que ressaltava desespero. Ela caminhava descalça, arrastando corrente presa ao tornozelo. A câmera seguia-a por trás, numa tomada de 2 minutos e 46 segundos sem corte, típica de found footage. O silêncio reinou, exceto pelo tilintar metálico. Quando o Docinho virou-se para a lente, percebi que lhe faltavam as pupilas. Em vez disso, 2 círculos vazios refletiam a câmera como espelhos negros. A imagem pixelizou, formando artefatos quadrados que comiam a personagem. Foi o primeiro momento em que cogitei apertar stop. Transição abrupta, um quadro estático de um coração palpitar sobre fundo branco. Vazios negros abriam-se entre as batidas, expondo flashes do elemento X em negativo, pulsante. A cada pulsar, o coração ficava menos orgânico, mais cristalino, até virar um prisma rachado. O som de marreta triturando vidro repetiu-se 17 vezes, perfeitamente sincronizado às batidas. O frame count marcava 676 frames desde o início da sequência. Notei porque o aparelho exibia contador digital. Lindinha surgia sentada diante de uma TV de tubo, assistindo à estática. A câmera aproximou-se devagar. Conforme a lente se aproximava, percebi que a estática refletia fragmentos de episódios genuínos, mas cada um terminava em glitch vermelho antes de formar imagem completa. Lindinha ria, gargalhada aguda, mas com pitch errático, lembrando modulação de fita esticada. O riso quebrou em soluços. Ela começou a bater a cabeça contra a tela até o vidro rachar, sangue azul celeste escorrendo. Aos 18 minutos e 40 segundos, após sequência de flashes indescritíveis, pulsos de meio frame mostrando linhas de código-fonte corrompido, surgiu a wordmark END em Helvetica Bold, centralizada sobre fundo branco. Suspirei aliviado, contudo, a fita não ejetou sozinha. A palavra derreteu, escorrendo para fora da borda inferior. O branco virou cinza, depois preto. Aí, um miado felino distorcido preencheu o áudio, grave, ressoando em contracampo. O televisor desligou-se, mas o som continuou, agora vindo aparentemente de dentro da sala. Descrevo aqui fenômenos que ocorreram nas 72 horas seguintes. Zumbido residual, mesmo com a TV desligada, ouvi tonalidade constante em 17 kHz, suficiente para causar dor de cabeça. Distorção óptica. Floresceres de glitch visual atravessavam meu campo de visão. Linhas coloridas rasgavam objetos reais ao olhar fixo. Hematose nasal. Sangrei pelo nariz ao relembrar a sequência da cápsula. Exames clínicos não encontraram causa. Copiei a fita para captura digital, mas o arquivo .mp4 exibiu checksum instável. Qualquer tentativa de abrir via VLC travava o sistema. Apenas um thumbnail se gerou. Um frame indecifrável, mistura de pixart preto e vermelhos, que lembrava vagamente um rosto sem olhos. Enviei o arquivo a um amigo especialista em forense audiovisual.
Recebi resposta curta às 3 horas e 14 minutos. Delete agora, queime a fonte. Quando tentei ligar, a chamada caiu antes de completar. Horas depois, o número retornou como inexistente. Sonhei estar em Townsville, mas a cidade era feita de concreto sonoro. Cada passo gerava eco metálico. Vi Florzinha costurada segurando o tijolo quebrado. Ela apontava para a torre de relógio onde ponteiros rodavam em reverso. Ao olhar para o céu, notei que a lua tinha formato do símbolo químico do elemento X. Ao acordar, garganta seca, encontrei arranhões semicirculares na porta do armário, recém-feitos. 2 dias após a sessão, visitei o antiquário para devolver o videocassete. Horácio estava pálido. Disse ter deixado a TV de tubo ligada ao aparelho e, sem aviso, a tape começou a rodar sozinha às 2 da madrugada. Ele jurou ouvir garotas implorando. Pediu que eu levasse aquela porcaria e me pagou R$100 para tirá-la dali. Contactei Marcelo Aguiar, um explorador e colecionador de mídias perdidas. Entreguei-lhe a fita. Gravamos nosso encontro em áudio. Eu: preciso que digitalize quadro a quadro e veja se encontra mensagens ocultas. Marcelo: quadrinhos subliminares podem estar a cada 7 frames, mas se algo der errado, não culpe a mim. Na noite seguinte, Marcelo sumiu. A polícia encontrou seu laptop derretido, literalmente, fonte curta de incêndio elétrico, sem pega de fogo ao redor. A fita não estava no local, apenas a caixa de plástico aberta, exalando aquele odor adocicado. Vasculhando comunidades Deep Web sobre Lost Media, encontrei thread onde o usuário @UTNX compartilhava still frames idênticos aos meus, com timestamps divergentes. Ele afirmava que a fita seria backup de teste, descartado por animadores após falha crítica na renderização. Acrescentava que o elemento X na vida real não é químico, é cognitivo. Postagem terminou com coordenadas de latitude e longitude para um cartório abandonado na minha cidade. Fui ao endereço. Lá dentro, encontrei um projetor de 16 milímetros, ainda quente. Pesquisadores falavam sobre vídeos cognitopeligrosos, mídia capaz de induzir ruptura psíquica através de ritmo, cor e áudio. No registro de notas, lia-se: PPG-EX extrapola padrões estroboscópicos e memórias infantis. Objetivo: erosão de laços afetivos, substituição por medo visceral. Consultando o neurologista, descobri termo síndrome do estilhaço, condição dissociativa causada por exposição prolongada a estímulos audiovisuais de alta entropia. Sintomas: zumbidos, pesadelos recorrentes, despersonalização. Diagnosticaram-me com episódio agudo, receitaram ansiolíticos, mas não garantiram cura completa. Quando tentava seguir com vida, recebi envelope sob porta. Dentro, apenas um pedaço de fita magnética enrolada em si, formando o símbolo do infinito. Nenhuma mensagem, exceto marca de polegar em tinta vermelha. Decidi queimar tudo: o pedaço, minhas anotações, até a TV. Chamas azuis ergueram-se anormalmente altas, projetando sombras de 3 meninas dançando. O chiado de VHS devorando-me os tímpanos novamente. Tapei os ouvidos, mas eco vinha de dentro da mente. Hoje, escrevo para alertar. Se encontrar qualquer VHS sem rótulo claro, não o leve para casa. Não importa se sente nostalgia de desenhos que marcaram a infância. Há forças dispostas a corromper memórias mais puras, usando justamente a ingenuidade infantil como caminho para nosso medo adulto. O elemento X, descobri, não é substância em laboratório, é uma ideia vírus, multiplicando-se a cada tela acesa. Se ver a title card Requiem, desligue a televisão, esmague a fita e jamais olhe para trás. As meninas superpoderosas continuarão salvas em sua lembrança alegre. Deixe que fiquem lá e mantenha-se longe da cidade onde a perfeição apodrece.